Olá! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o Mendeley, uma ferramenta que pode auxiliar e muito na hora de escrever os seus trabalhos acadêmicos. A ideia do vídeo é mostrar o programa em funcionamento, apresentar algumas das suas características e mostrar como ele pode ser utilizado para organizar suas leituras, para organizar os seus fichamentos e para inserir citações e referências automaticamente no Word. Então vamos lá. Quando eu instalo o Mendeley e abro ele pela primeira vez, eu vou encontrar uma situação muito parecida com essa aqui. Ele vai estar vazio, porque não vai ter nenhum documento inserido nele ainda, e aí a gente vai precisar começar a alimentar ele. Mas o que eu devo colocar no Mendeley? Essa questão ela vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu particularmente gosto de inserir no Mendeley somente documentos que eu de fato citei nos meus trabalhos. Documentos que eu li, que eu já julguei relevantes e que eu utilizei em algum lugar. Para quê? Para evitar que ele fique como a minha pasta lá de downloads, que está cheia de arquivos. Então o Mendeley é um lugar onde eu separo o joio do trigo, onde eu deixo só os documentos relevantes. Para inserir um documento no Mendeley, eu tenho duas possibilidades. Vamos supor que eu esteja utilizando um livro impresso, que eu peguei lá na biblioteca universitária e eu quero utilizar alguma citação dele no meu trabalho. Eu posso vir aqui em adicionar, eu clico em entrada manual. Aqui eu seleciono o tipo de documento que é, essa parte aqui é bem importante para que a referência seja gerada corretamente. E aqui eu vou completar então com as informações desse livro. Que informações eu preciso colocar aqui? As informações para gerar uma referência de acordo com as normas da ABNT, se eu estiver utilizando as normas da ABNT. Então, para livro, que informações são obrigatórias? O título, o autor, a data de publicação, a cidade de publicação, o nome da editora e a edição, se houver. Então, são esses campos que eu vou preencher para gerar uma referência depois lá no Word corretamente. Então, se eu fizesse aqui um exemplo, vamos supor que eu esteja citando o livro Pálido Ponto Azul, que é do Carl Sagan. Então, eu já tenho o autor, o título. Vou fingir que a data de publicação é 2020, que o local de publicação é São Paulo, que a edição é a terceira e que a editora é a editora Vozes. Eu vou preencher os campos necessários e eu vou clicar em salvar. Quando eu faço isso, ele cria esse registro aqui no meu programa. Esse registro, então, é um documento. Pode ser um livro, pode ser um artigo. Cada linha dessas aqui é um documento. Eu posso visualizar ela tanto dessa forma aqui, quanto visualizar ela já como ficaria de acordo com a referência de acordo com a norma da ABNT. A gente precisa fazer uma configuração para deixar ela de acordo com a norma. Mas temos essas duas possibilidades de visualização. Então essa é uma maneira de inserir o material no Mendeley. A outra maneira é arrastando PDFs e artigos, por exemplo, que eu tenho em alguma pasta do meu computador para dentro do programa. Como é que eu faço isso? Existem duas maneiras de eu adicionar PDFs no Mendeley. Eu posso vir aqui em adicionar, adicionar arquivos, selecionar o arquivo que eu quero colocar no programa e ele já vai gerar aqui um documento. E eu posso também arrastar um PDF para dentro do programa. Então, vamos supor que eu queira colocar esse material aqui no Mendeley, eu puxo e arrasto e eu já tenho ele aqui. Importante, ele vai completar as informações aqui do documento de acordo com os metadados do PDF. Nem sempre isso vai ficar bonito como está aqui. Esses dois documentos que eu coloquei, por um acaso, estavam bem identificados e a informação veio mais ou menos certa, mas a gente sempre precisa revisar esses dados dependendo do formato de referência que nós vamos adotar no nosso trabalho. Por quê? Porque aqui é onde eu vou mexer
para gerar referência corretamente lá no Word. Então, eu preciso verificar se o ano está certo, se o volume e o número aqui está certo, quais informações que eu preciso para gerar referência do artigo científico, e são essas as informações que eu vou manter aqui. Se eu clicar aqui com clique duplo em cima do PDF, eu abro esse artigo, eu tenho opções aqui de acrescentar anotações. Quando eu acrescento notas, ele deixa essas notas salvas e organizadas aqui nesse campo de notas. Eu posso tanto colocar anotações no PDF, que ele vai deixar tudo que eu tiver colocado no documento listado aqui na lateral, e eu posso também acrescentar notas neste campo aqui, que é um campo digitável. Uma coisa muito legal desse campo de notas é que quando eu estou aqui navegando pelos documentos, eu posso ir visualizando as notas e as anotações aqui. Sabe aquele momento do trabalho em que você não lembra mais de onde tirou uma determinada informação? É para essas situações que a gente utiliza esses recursos aqui. Outra coisa que eu posso fazer utilizando o Mendeley é adicionar fichamentos, links e arquivos além do arquivo original do trabalho. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro chamado Rápido e Devagar. Nesse livro eu tenho um arquivo em PDF desse material, que é esse arquivo aqui. Se eu clicar, vai abrir o PDF dele. E eu tenho aqui também um arquivo em Word, que eu anexei, que é um fichamento que eu fiz desse material. Então eu posso carregar no Mendeley coisas que eu também escrevi com relação ao material que eu estudei. Fichamentos, principalmente, são documentos bem interessantes. E eu posso colocar também links. Além do link que me leva para um artigo científico, por exemplo, que quando eu acesso um documento na internet, obrigatoriamente eu preciso colocar o link dele, eu posso também colocar links que eu criei. Nesse caso aqui, é um link para o mesmo fichamento numa página online pessoal minha. E eu posso ter mais de um site aqui, né? Se eu clicar aqui embaixo, eu posso acrescentar outros sites. Então, adicionar esses recursos também auxilia muito na organização dos documentos acadêmicos, na organização dos nossos pensamentos. O campo de notas, principalmente, eu acho muito útil. Então, por exemplo, aqui um uso que eu fiz dele foi para colocar citações que eu tirei desses documentos e fazer observações sobre os documentos. Aqui no lado, então, nós temos a possibilidade de organizar também os nossos documentos em pastas, como se fosse uma pastinha no nosso computador. Nós podemos criar subpastas também. Essa organização aqui, ela depende muito da forma como cada pessoa organiza os seus trabalhos, organiza a sua forma de estudar. Nesse campo aqui embaixo, eu tenho uma lista de autores. Então, se eu clicar em cima do autor, ele já me traz o documento que eu tenho desse autor dentro do Mendeley. Se eu clicar aqui em todos os documentos, aqui ele está pesquisando só nos documentos desta pasta aqui. Se eu vier aqui em todos os documentos, ele me traz aqui todos os autores que eu tenho no Mendeley. Então, às vezes, para localizar material, esta também é uma forma. E eu posso também pesquisar nesse campo aqui de cima por todos os documentos que eu tiver interesse. É melhor aqui nesse caso, se eu quiser pesquisar em todas as pastas, vir aqui em todos os documentos, ou se eu quiser pesquisar dentro de uma pasta específica, deixar essa pasta selecionada. Eu vou deixar aqui em todos os documentos. Ele pesquisa também, em alguns casos, dentro dos próprios PDFs. Então, é uma maneira mais efetiva, mais eficiente de localizar materiais do que se eu estivesse utilizando a busca, por exemplo, do Windows. Bom, dito isso, organizados os documentos aqui, então eu coloquei aqui tudo que eu quero utilizar, por exemplo, num trabalho, ou eu estou escrevendo o trabalho, eu vou adicionando cada documento à medida que eu for citando ele,
Um outro recurso muito bom do Mendeley é poder fazer a citação automaticamente lá no Word. E como é que funciona isso? Eu tenho aqui o modelo de trabalhos acadêmicos da Biblioteca Universitária da FURB aberto. Então, vamos lá. Eu estou escrevendo o meu trabalho e vamos supor que eu tenha aqui uma citação, certo? Eu colei aqui o texto que eu quero utilizar no meu trabalho. Então, eu vou colocar a citação aqui. Para fazer a chamada dela para as referências, eu vou vir aqui em Referências, Inserir citação, vou digitar aqui o autor que eu quero. Então, vamos supor que eu queira o livro do Carl Sagan. Eu tenho 2 registros aqui, esse aqui é o do nosso exemplo, eu vou utilizar ele. Clicando em cima aqui do autor, eu posso colocar o número da página, vamos supor que é a página 56, e aqui, se eu tiver mais autores, eu posso continuar pesquisando também, certo? E ir colocando vários autores. Eu vou deixar só um por enquanto. Dei um OK, e ele já gerou a chamada aqui automaticamente. E aí eu continuo escrevendo o meu trabalho, e toda vez que eu fizer uma citação, eu vou inserir a chamada dessa maneira. Vou vir aqui em Inserir chamada, vou escolher aqui o autor e a obra que eu quero, vou digitar aqui o número da página e vou dar um OK. Quando eu faço isso, eu só consigo pesquisar por documentos que estão já dentro do Mendeley. Então, uma recomendação que eu faço também é a seguinte: quando for fazer uma citação, primeiro insira aquele documento no Mendeley. O registro dele, se for um documento impresso, da forma manual, ou o PDF da forma ali que eu mostrei de arrastar ou inserir o arquivo. Ajeita os dados lá no Mendeley para gerar a referência corretamente e depois vocês vêm aqui e façam esse passo. E eu vou fazendo isso ao longo do trabalho todo, vou fazendo as citações e vou inserindo aqui as citações, né, que na verdade é a chamada, não é a citação em si, porque a citação é o texto que eu peguei desse livro aqui. Ok, o que vai acontecer lá na minha lista de referências? Eu vou vir aqui em Inserir Bibliografia e automaticamente ele vai inserir as referências das obras que eu mencionei lá em cima. Ok? Isso significa que essa referência vai estar perfeita, vai estar certinha? Algumas coisas não é possível automatizar com o Mendeley. Então, por exemplo, deixar o subtítulo destacado com o negrito ou com o itálico e o subtítulo sem o negrito é uma coisa que não dá para fazer. Então, eu preciso resolver isso manualmente quando eu tiver terminado o meu trabalho. São coisas que a gente resolve ao final de tudo. Aqui em cima, na hora de citar, também tem outra coisa que não é possível fazer. Se eu mencionar o autor no meu texto, se eu tivesse feito assim, eu também não ia conseguir fazer isso automaticamente. Então, eu preciso vir aqui e só apagar o sobrenome do autor dentro do parênteses. Ele ainda vai manter aqui o vínculo. Eu sugiro que quando o autor é citado no texto, só antes de se entregar o trabalho é que se faça essas correções de tirar aqui o autor e também que se faça isso numa cópia do documento para evitar problemas que podem acontecer de comunicação com o programa. Outra coisa interessante, vamos supor que eu não queira mais essa citação aqui no meu trabalho, apaguei ela. Eu venho aqui dou um refresh em atualizar. E o que acontece lá na minha lista de referências, ele tira automaticamente a referência do documento que eu excluí no meu texto. Então, essa para mim é uma das grandes vantagens do programa. É me poupar tempo na hora de fazer as citações, na hora de fazer as referências e na hora de revisar o trabalho inteiro, porque ficar lá no final, quando eu tenho 50, 100 páginas, ter que olhar todas as citações, ver se todas as referências estão certinhas, se eu tenho pelo menos uma referência para cada citação e se todas as citações estão com a referência lá no final, é muito trabalhoso. Isso aqui já economiza muito tempo. E utilizando os modelos de trabalhos acadêmicos da biblioteca, eu
Eu também automatizo outras questões, o sumário, as listas automáticas de ilustrações, a formatação das citações diretas longas, dentre outras coisas. Esse vídeo foi uma introdução ao Mendeley. A ideia foi apresentar alguns dos recursos que o programa nos oferece, os recursos que eu julgo mais importantes para fazer a escrita acadêmica, principalmente no que diz respeito à organização das leituras e na inserção de citações e referências em trabalhos acadêmicos feitos com o Word. No próximo vídeo nós vamos abordar algumas questões operacionais, então como eu faço para aparecer aquela caixa de ferramentas do Mendeley lá no Word, como eu faço para selecionar o estilo certo de citação, se for a ABNT também como eu escolho o modelo ABNT correto lá nas opções que o Mendeley me dá, se for outra norma também como eu faço a busca e a seleção dessa norma, e também vou mostrar um pouco do Mendeley Web, mostrar como nós deixamos os nossos dados sincronizados para que eles fiquem disponíveis numa nuvem e sejam acessíveis em qualquer hora e em qualquer lugar e não somente no meu computador. Siga a Biblioteca da FURB nas redes sociais e até mais!